Pessoal, espero que vocês estejam bem, né, nessa situação. E assim, para tentar minimizar a questão, né, das aulas, da distância, eu resolvi fazer essa videoaula para vocês, falando um pouquinho, introduzindo sobre o presente simples, né, o simple present em inglês. É lógico que no retorno nós veremos, né, mais detalhadamente, ok? Então vamos lá. Nós veremos hoje, né, um pouquinho do que é o simple present, certo? Presente simples, e veremos seus verbos auxiliares, né, que é o que vai nos indicar quando a frase está na forma afirmativa ou negativa no presente simples, ok? Por isso eu coloquei aí entre parênteses, né, ó, simple present, do, does, don't, doesn't, ok? Vamos lá, dando continuidade. Observem aí, ó, que quer dizer o presente simples? Indica o quê? Indicações rotineiras, o dia a dia. Aí nós temos aí como exemplo, I play football, eu jogo futebol. We study English, nós estudamos inglês. He watches TV, ele assiste TV. Observe aí, ó, que na terceira frase, né, com o verbo watch, assistir, nós temos aí uma coisinha diferente, né, que nós veremos mais à frente, essa regrinha, né, que é acrescida desse ES, ok? Continuando. Aí nós pegamos aqui o personagem, né, Cristiano Ronaldo, certo? E colocamos algumas frases como se fosse, né, ele falando e outras como se fosse a gente falando a respeito dele, ok? Então nós temos aí, ó, ações rotineiras, né, do presente simples, do dia a dia. I play soccer. Eu jogo futebol. He lives in Madrid. Ele mora em Madrid. Eu falo, I speak português, né? Eu falo português. He likes to play bingo. Ele gosta de jogar bingo. Então, observem, ó, que eu trabalhei nessas duas, nessas frases aí sobre o Cristiano Ronaldo com os pronomes pessoais, né? I, que sou eu, e he, que é ele, ok? Dando continuidade. Agora sobre a famosa e conhecida, né, Ivete Sangalo. I write songs, eu escrevo letras, né, músicas, canções. She lives in Salvador. Ela vive em Salvador. Olha aí o live, né, o verbo live vem acrescentado aí de um S. A gente vai já ver por quê, certo? We speak Portuguese. Nós falamos português. I like to cook. Eu gosto de cozinhar. Então a gente já viu, né, outros pronomes. Ó. O I, o she, I que sou eu, she que é ela, o I, nós e novamente o I, né, que sou eu, ok? Continuando. Só relembrando, né, que o presente simples ele vai indicar o quê? Ações rotineiras, ações do dia a dia. E observem que as frases que eu coloquei aqui para vocês, todas elas indicam ações do dia a dia, rotineiras, né? E aí nós vamos ver o seguinte, ó, essas duas frases que eu coloquei aí, ó, I play soccer, com o verbo play aí, né, eu poderia também substituir o I, que sou eu, né, por o I ou they, eu poderia utilizar, certo? Eu jogo futebol, né? Na segunda frase, she lives in Brazil, né, ela vive no Brasil, eu poderia substituir o she, que é ela, por he, que é ele, né? Eu coloquei o it aí também para indicar a terceira pessoa, certo? É lógico que o it ele refere-se a coisas ou animais, né? Ou a situações, e não a pessoas, ok? Então, só recapitulando. Com o verbo play, certo? Não tem nenhuma diferença nele, né? Você não observa que não tem nenhum ES, nenhum S, certo? Eu posso substituir o I, né? Que vem antes dele, por o I ou they. E, no caso aqui da segunda frase com o verbo lives, né? Vejam aí que tem um S, né? Vamos já ver por quê. Eu poderia substituir o she por he, né? Ou it, dependendo da situação aí, né? Porque lives, no caso aí, refere-se a morar, a viver, né? Então, vamos lá, continuando. Vamos perceber aqui algumas observações. Ó. Todos os verbos. O que acontece com todos os verbos quando ele vem perto de he, she ou it, na forma afirmativa? A regra geral diz o quê? Que eu acrescento S. A regra geral me diz que quando um verbo vem perto de he, she ou it, ou de nomes que correspondam a ele, como no caso aqui John, seria o mesmo que he, que é ele, né? Eu acrescento S. Isso é a regra geral. Então, John plays soccer, né? Ou seja, John joga futebol. Eu não poderia dizer I play, I plays, não. Essa regrinha aí de acrescentar o S para o verbo é só quando ele vem perto de he, she ou it, certo? Na forma afirmativa do presente simples.
Só que nós temos algumas exceções. Por exemplo, se o verbo terminar em CH, em SH, X, O ou Z, e vier perto do ri, do X, do et, eu faço o quê? Acrescento o ES a ele, certo? Então, temos o exemplo aí abaixo, ó. Mary watches TV, né? O verbo aí seria watch, né? Se viesse perto do I, do you, do I, seria só o watch, certo? Mas como veio perto de Mary, que é o mesmo que she, que é ela, então eu tenho que acrescentar o ES. Por quê? Porque é presente simples, é forma afirmativa, está perto de he ou she, no caso Mary aqui é she, e termina com CH, né? Ó, nas exceções aí tem, ó, regra geral, acrescenta S, na exceção aí, como terminou com CH, acrescenta S. E se o verbo, por exemplo, terminar com Y, e antes do Y vier uma consoante, eu troco o Y por IS. Quando ele vier perto de quem? Do he, do she ou do it. Olha aí o exemplo, ó. She studies English. O verbo, né, tradicionalmente, normalmente, na forma dele, é studies, termina com Y. E antes do Y vem um D. Só que como está perto do she, terceira pessoa do singular, forma afirmativa do presente simples, acontece o quê? Eu retiro o Y e acrescento o IS, ok? E se no canto aqui do studies fosse o verbo play, que termina com Y, mas antes do Y vem uma vogal, não vem uma consoante, eu faço o quê? Eu troco e acrescento IS? Não, porque tem que, para acrescentar o IS, tem que vir uma consoante antes do Y. No caso, como play vem uma vogal antes do Y, né, quando vai terminar, o verbo acontece o quê? Eu levo ele para a regra geral, acrescento o S, somente quando vier perto do he, she ou it. Ok, continuando. E como é que eu faço para fazer perguntas em inglês ou identificar, né, se as perguntas estão no presente simples, ok? Nós temos aí os auxiliares, o do para deixar a frase interrogativa, o don't para deixar a frase negativa. Em que situações? Quando eu utilizar esses pronomes aí, ó, o I, o I, you e they, ok? Então, ó, do we study English? Nós estudamos inglês. A frase, ela está com o pronome we, por isso eu coloquei o do antes. O auxiliar vai sempre vir antes do pronome pessoal, ou do nome de pessoa se corresponde àquele pronome pessoal, certo? Então, nós temos uma frase interrogativa, né? Com esses pronomes aí que estão entre parênteses. Eu posso utilizar o do para deixar a frase interrogativa no presente simples. Segunda frase, I don't watch TV. Eu não assisto TV. Eu tenho o don't aí para deixar a frase negativa no presente simples, depois do pronome, né? E eu só posso utilizar ele para esses pronomes aí. I, we, you e they, ok? E para he, she, it, eu faço o quê? Eu também tenho os auxiliares para ele. O does para interrogar e o doesn't para deixar negativa. Segue a mesma regrinha. Does he study English? Faltou um H aí, tá? Foi só um erro de digitação, mas tudo bem. Então, estou perguntando o quê? Ele estuda inglês? Como eu estou utilizando aí o he, eu vou utilizar como auxiliar o does, ok? Porque é para essas três pessoas aí, para deixar a frase interrogativa no presente simples, eu utilizo o does. A segunda frase aí, que é negativa. She doesn't watch TV. Ela não assiste TV. Eu utilizei o doesn't por quê? Porque eu utilizei aí como exemplo o pronome she, que é o mesmo que ela. Então, só recapitulando, eu utilizo do para interrogar e don't para deixar a frase negativa, quando eu tenho os pronomes I, we, you e they na frase, ou nomes se correspondam a eles. Eu uso does para deixar a frase interrogativa e doesn't para deixar a frase negativa, com os pronomes he, she e it, certo? Ou nomes se correspondam a eles. Por exemplo, she, Maria, Mary, né? Anne, eu poderia substituir por she, né? Paul, por he, ok? Dando continuidade, né? Vamos lá. Does he play soccer? Temos uma frase aí, né? No presente simples, interrogativa. Por que eu utilizei o auxiliar does para interrogar? Porque eu estou utilizando aí o he, né? Que é ele. Ele joga futebol. Então, quando eu utilizo o he ou she, ou it para interrogar, o verbo auxiliar é o does. E observem que o play, ele perdeu o S, né? Se a frase estivesse na forma afirmativa, sem o does, seria he plays soccer. Por que ele perde o S lá da forma afirmativa? Porque já tem o does, né? Para deixar ele na forma interrogativa, é um auxiliar, não preciso mais do S no verbo. O verbo volta para a forma normal. Does she sing? Por que eu utilizei o does aí?
porque eu estou utilizando a terceira pessoa, né? O she, para interrogar, para deixar a frase interrogativa. E o verbo também sing vai perder o S, porque já tem o das para auxiliar, para indicar que está na terceira pessoa do singular, ok? Do you speak English? Você fala inglês, né? Então, só voltando aqui para a última frase, pessoal, que eu não traduzi, né? Ela canta, né? A Shakira, certo? Vamos lá. Do you speak English? Você fala inglês, né? Porque eu utilizei o do para interrogar e não das. Porque para you, I, né? O I, daí eu vou utilizar o do para interrogar, ok? Continuando. Do they live in Brazil? Eles moram no Brasil? Né? Lógico que não, né? Então, eu utilizei o do para interrogar por quê nesta frase? Porque o pronome pessoal é they, né? Que é eles. Ok? E só para fechar aqui, né, uma brincadeirinha com vocês, eu coloquei aí uma foto desta pessoa que vos fala, né, professora de inglês de vocês, e coloquei a seguinte frase: Do I teach English? Né? Eu ensino inglês, ok? Então, eu coloquei o do aí por quê? Porque eu utilizei o pronome I, que sou eu, ok? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, certo? É só uma introdução, é rapidinho mesmo, só para vocês terem uma ideia do que é o presente simples. No retorno, nós teremos mais detalhadamente essas questões, né? Esse conteúdo, ok? Então, eu espero que vocês estejam bem, né? Agradeço o tempo cedido de vocês para assistir essa videoaula. Obrigada, thank you, stay at home, healthy. Obrigada, fique em casa e saúde para vocês. Até o retorno.